Graça abundante ao principal dos pecadores. Capítulo 6. A graça de Deus e a fúria de Satanás. Nesse tempo, estive sob o ministério do piedoso Sr. Gifford, cujos ensinos, pela graça de Deus, me deram muita estabilidade. Esse homem tinha como seu dever o livrar o povo de Deus de todas aquelas provações difíceis e prejudiciais, às quais somos inclinados por natureza. Ele nos exortava a ter cautela especial em não aceitar nem crer de boa fé em qualquer palavra tida como verdade dita por alguém. Devíamos suplicar intensamente a Deus que nos convencesse da realidade dessa palavra e nos firmasse nela, por meio do Espírito Santo e de sua santa palavra. Conforme ele dizia, se você fizesse o contrário, quando a tentação lhe sobreviesse, se não tivesse recebido a palavra com uma convicção vinda do céu, descobriria que lhe faltavam o auxílio e a força necessários para resistir, os quais você imaginava possuir. Esta palavra foi boa e oportuna à minha alma, assim como as primeiras e as últimas chuvas em seu tempo devido, pois eu havia descoberto, por minha própria e triste experiência, a veracidade das palavras dele. Eu havia sentido que nenhum homem pode confessar, especialmente quando tentado pelo diabo, que Jesus Cristo é o Senhor, se não o fizer pelo poder do Espírito Santo. Então, pela graça, me vi mais disposto a aceitar este ensino e mais inclinado a orar, para que Deus não me permitisse ficar sem confirmação do céu em qualquer coisa concernente à sua glória e à minha felicidade eterna. Agora eu percebia claramente que havia uma vasta diferença entre as ideias da carne e do sangue e a revelação de Deus no céu. Entre a fé simulada de acordo com a sabedoria dos homens e a fé genuína, que surge quando o homem é nascido de Deus. Mateus 16, 17, 1 João 5, verso 1. Revelada a verdade de Deus. Oh, como Deus me revelou uma verdade após outra! Do nascimento e infância de seu filho até a sua ascensão e segunda vinda do céu para julgar o mundo. Certamente, o Deus Todo-Poderoso foi muito bom para comigo neste aspecto. Não me lembro de haver pedido alguma explicação a Deus que Ele não me tenha dado. Quero dizer, não houve uma só parte do Evangelho do Senhor Jesus que eu não tenha sido levado sistematicamente a entender. Com a ampla evidência dos escritores dos 4 Evangelhos, vi os maravilhosos atos de Deus em enviar Jesus Cristo para salvar-nos. Desde a sua concepção e nascimento até a segunda vinda, em julgamento. Era como se eu o tivesse visto nascer, crescer, andar por este mundo, do berço à cruz. E quando chegou à cruz, eu o vi entregar-se docilmente para ser crucificado e pregado por meus pecados e atos iníquos. Enquanto meditava sobre a vida de Jesus, a seguinte passagem da Escritura adentrou o meu coração. Ele foi levado ao matadouro. 1 Pedro 1, verso 11 e verso 20. Quando considerei a veracidade da ressurreição de Jesus e lembrei-me das palavras, não me detenhas, João 20, 17, foi como se o visse sair do sepulcro. E regozijei-me porque ele havia ressurgido e obtido vitória sobre os nossos terríveis inimigos. Numa visão,
Também o contemplei como homem sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim. Vi como ele descerá do céu em glória para julgar o mundo, e tive a confirmação destas coisas por meio dos seguintes versículos: Atos capítulo 1, versos 9 a 10, capítulo 7, verso 56 e capítulo 10, verso 42. Hebreus 7, 24, capítulo 8, verso 3, Apocalipse 1, verso 18, 1 Tessalonicenses 4, versos 17 e 18. Certa vez, eu estava ansioso por saber se o Senhor Jesus era tanto homem quanto Deus, e tanto Deus quanto homem. Não importa o que os outros digam, era verdade que naqueles dias, se uma verdade de Deus não fosse endossada pelo céu, eu não aceitaria. Permaneci hesitante. Bem, estava bastante perturbado por essa questão e não sabia como resolvê-la. Por fim, Apocalipse 5, verso 6 veio à minha mente. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. Eu pensei, no meio do trono está a divindade, no meio dos anciãos está a humanidade. Estes pensamentos brilharam diante de mim. Foram uma grande bênção e me trouxeram muita satisfação. Outra passagem que me auxiliou muito foi esta: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, verso 6. Além desses versículos, o Senhor usou outras 2 coisas para convencer-me desta verdade. A primeira foi os erros dos fanáticos, e a segunda, a culpa do pecado. Quanto mais os fanáticos se opunham à verdade, tanto mais Deus me convencia dela, levando-me a passagens das Escrituras que proclamavam de modo maravilhoso a verdade. Os erros que eles aceitavam eram, primeiro, as Escrituras Sagradas não são a palavra de Deus. Segundo, todas as pessoas no mundo possuem o Espírito de Cristo, graça, fé, etc. Terceiro, Cristo Jesus, tendo sido crucificado e morto há 16 séculos, não satisfez as exigências da justiça divina em favor dos pecados das pessoas. Quarto, a carne e o sangue de Cristo estão dentro dos cristãos. Quinto, nem os corpos dos piedosos nem os dos ímpios ressuscitarão. Sexto, a ressurreição dos santos já havia acontecido. Sétimo, o homem Jesus que foi crucificado entre 2 ladrões no Calvário, na terra de Canaã, na Judéia, não ascendeu à presença de seu Pai no céu. Oitavo, o mesmo Jesus que morreu por ordem dos judeus não virá novamente no último dia e, como homem, julgará todas as nações, etc. Naqueles dias, havia outros ensinos mais prejudiciais e abomináveis, fomentados por essas pessoas. Ensinos que me impulsionaram a examinar mais completamente as Escrituras. Pela luz do testemunho da palavra, eu era não somente iluminado, mas também grandemente firmado e confortado na verdade. Como já disse, a culpa do pecado também me ajudou bastante. Na mesma frequência em que ela vinha sobre mim, o sangue de Cristo a removia. E sua remoção se dava de maneira tão graciosa como as Escrituras a expõem. Oh, caros amigos, clame a Deus, que lhe revele Jesus Cristo. Não há quem ensine como ele. A certeza da graça no coração. Precisaria de muito tempo para escrever sobre isso e detalhar como Deus me convenceu de todas as verdades concernentes a seu Filho Jesus Cristo. Também demoraria para esclarecer como, a fim de convencer-me, Deus me levou à sua palavra, abriu meus olhos para que visse essas verdades e as fez resplandecer ante a minha face. Por causa do Senhor,
Elas permaneciam em mim, falavam comigo e confortavam-me inúmeras vezes. Eram verdade referentes à própria natureza de Deus, do seu Filho e do Espírito, bem como à palavra e ao Evangelho. Como já disse, e o farei novamente, falando de modo geral, Deus se agradava em agir desta maneira comigo. Primeiramente, Ele permitia que eu fosse afligido com tentações a respeito de sua verdade. Depois, Ele me revelava esta verdade. Às vezes, eu sentia a culpa do pecado sobre mim, até o ponto de esmagar-me. Então, o Senhor me revelava a morte de Cristo. Com seu sangue, Ele purificava de tal forma a minha consciência, na qual, momentos antes, a lei reinava e assolava, que eu achava, antes mesmo de me conscientizar da purificação, a paz e o amor de Deus descansando e habitando ali, por intermédio de Cristo. Nesse tempo, pensei que tinha recebido do céu um sinal de minha salvação. Este sinal tinha muitas confirmações preciosas e eu podia reconhecê-las com clareza. Sentia-me confortado ao lembrar esta visão e a revelação da graça. Desejava frequentemente que o último dia chegasse, para que eu fosse arrebatado para sempre pela visão, alegria e comunhão daquele cuja cabeça fora coroada de espinhos, cuja face havia sido cuspida, cujo corpo havia sido ferido e cuja alma se tornara oferta por meus pecados. Embora antes eu permanecesse com tremor às portas do inferno, agora eu estava tão longe delas. Pensei que, olhando para trás, mal podia vê-las. Oh, pensei, como desejaria ter 80 anos agora, para que morresse logo e minha alma adentrasse seu descanso eterno. Antes de afastar-me para tão longe dessas tentações, desejei muito ler sobre a experiência de um homem piedoso, que tivesse escrito centenas de anos antes de eu nascer, pois eu pensava que os autores de meu tempo, peço-lhes que me perdoem por dizer isto, escreviam apenas a interpretação de outros. Também pensava que eles usavam sua habilidade intelectual somente com o propósito de responder às objeções que percebiam estar perturbando alguns, sem penetrarem as profundezas da Escritura para descobrir as suas verdades. Bem, um dia, após tanto desejar tal coisa, o Deus em cujas mãos estão todos os caminhos trouxe-me às mãos um livro de Martinho Lutero. Era o seu comentário sobre Gálatas. Era tão velho que, se eu o manuseasse muito, se despedaçaria. Fiquei muito feliz por ter conseguido um livro antigo como aquele. Após ter lido algumas páginas, achei minha condição descrita de forma tão compreensível pela experiência de Lutero, que era como se o livro tivesse sido escrito pelo meu próprio coração. Maravilhei-me disso, pois achava que este homem não poderia saber nada a respeito da condição dos crentes de meu tempo. Ele seria capaz de escrever apenas sobre a experiência de tempos anteriores. Além disso, neste livro, ele discutia seriamente sobre a origem das tentações, blasfêmias, desespero e coisas semelhantes, mostrando que a lei de Moisés, assim como o diabo, a morte e o inferno, tem um grande papel em tudo isso. A princípio, isso me pareceu muito estranho, mas, à medida que eu ponderava e fazia minhas próprias observações, achei que era verdade. Não pretendo dar qualquer detalhe aqui. Penso que devo dizer apenas, meu leitor, que, a parte da Bíblia Sagrada, considero este comentário de Gálatas escrito por Martinho Lutero como o melhor de todos os livros para uma consciência ferida. Agora descobri que amava a Cristo, como a minha alma se apegava a Ele, como as minhas afeições se prendiam a Ele. Eu pensava, meu amor por Ele era tão ardente como o fogo, e como Jó o dissera, eu achava que morreria em meu ninho.
Mas logo descobri que meu grande amor era muito pequeno e que eu, embora pensasse que tinha um amor tão intenso por Jesus Cristo, poderia me afastar dele novamente, por conta de alguma coisa trivial. Deus sabe como nos humilhar e remover nosso orgulho. A força da ira de Satanás. Não demorou a que meu amor fosse posto à prova, e por uma boa razão. Depois que o Senhor me livrou graciosamente desta grande e dolorosa tentação, firmou-me tão ternamente na fé de seu evangelho sagrado e me deu tão forte consolação e bendita certeza concernente a meu interesse em seu amor, por meio de Cristo, que o tentador investiu contra mim novamente. Em sua investida, desta vez, aconteceu por meio de uma tentação ainda mais severa e terrível do que antes. Essa tentação envolvia o vender e o afastar-me do bendito Cristo, trocá-lo pelas coisas desta vida ou por qualquer coisa. Esta tentação me afligiu durante um ano inteiro. A sua perseguição contra mim era tão contínua que eu não consegui me livrar dela nem sequer um dia. Às vezes, nem por uma hora, durante vários dias seguidos, a não ser, é claro, quando dormia. Eu estava convencido de que as pessoas eficazmente chamadas por Cristo, como esperava, por sua graça, que eu fosse, jamais poderiam ser separadas dele, como Deus mesmo havia dito. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Levítico 25, 23. Apesar de acreditar nisso, eu era continuamente atormentado pela ideia de que pudesse ter sequer um pensamento contra Cristo, que fizera tanto por mim. Contudo, poucos dos meus pensamentos não eram blasfemos. Nem meu desgosto por tal pensamento, nem qualquer desejo ou esforço para resisti-lo, minou ou diminuiu a sua persistência, força ou poder. Era incessante a sua invasão em meus pensamentos, tanto que eu nem podia comer, inclinar-me para apanhar um alfinete, nem dar uma olhada em uma coisa ou outra sem que a tentação estivesse ali. Venda a Cristo por isto, venda a Cristo por aquilo, venda-o, venda-o. Às vezes, isso dava voltas em minha mente, mais de 100 vezes. Venda-o, venda-o, venda-o. Por várias horas a cada vez, eu era forçado a permanecer firme, direcionando continuamente o peso e a força de meu espírito contra esta tentação, a fim de que eu, porventura, me conscientizasse dela, para que pensamentos iníquos não surgissem em meu coração e eu não consentisse com eles. Às vezes, o tentador me fazia acreditar que eu havia consentido. Então, me sentia como se tivesse sido torturado numa roda durante muitos dias. O resultado desta tentação foi o medo de que, em algum tempo, eu consentiria e seria dominado por ela. A força mental necessária na luta para refutar e resistir a esta perversidade fez meu corpo reagir, sendo minhas mãos e cotovelos compelidos a resistir. Em todo o tempo, tão rápido quanto o destruidor dizia, venda-o, eu respondia, não venderei, não venderei, não venderei, não! Nem por milhares, milhares, milhares de mundos. Eu contestava, em meio a esses ataques, para que eu não menosprezasse a Cristo. Eu o fazia pelo tempo que fosse necessário para restabelecer a consciência da situação em que me encontrava, ou para recuperar minha tranquilidade. Durante esses períodos, ele não deixava que eu me alimentasse em paz. Quando eu sentava à mesa para fazer as refeições, ele me instruía, sem falhar, a orar e parar de comer imediatamente e empenhar-me a orar. Tão hábil esse demônio era em fingir santidade. Quando eu era tentado dessa maneira, dizia a mim mesmo, estou fazendo minha refeição agora, deixe-me terminá-la. Não, ele dizia,
Você tem de orar agora, ou então estará desagradando a Deus e desprezando a Cristo. Eu era bastante perturbado por estas coisas, devido à pecaminosidade de minha natureza. Pois, caso essas ordens tivessem vindo de Deus e eu me recusasse a obedecê-las, não seria como se eu tivesse negado o próprio Deus? Mas não seria de igual modo culpado se obedecesse à tentação do diabo e, fazendo-o, quebrasse a lei de Deus? Resumindo, uma manhã, enquanto estava deitado em minha cama, fui, como em muitas ocasiões, mas fervorosamente atacado por essa tentação de trocar Cristo por outras coisas e desistir dele. A perversa sugestão, venda-o, 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 ainda fluía em minha mente. Tão rápido quanto um homem pode falar, eu respondi, como em outras vezes, não, não, nem por milhares, milhares, milhares. Devo ter replicado pelo menos umas 20 vezes. Por fim, após muita luta, até o ponto de quase perder o ar, este pensamento passou por meu coração. Deixe-o ir, se é isto que ele quer. E pensei estar sentindo que meu coração também consentia com isso, de bom grado. Ah, diligência de Satanás! Ah, desesperada perversidade do coração humano! A batalha havia sido ganha agora, e eu caí, como um passarinho que fora acertado no topo da árvore, em grande culpa e pavoroso desespero. Abatido, saí da cama e fui para os campos. Só Deus sabe com que peso no coração eu saí. Este se encontrava tão pesado quanto um homem mortal pode suportar, acredito. No espaço de 2 horas, eu estava como um homem destituído de vida, irrecuperavelmente entregue à punição eterna. Além disso, minha alma foi fascinada por esta passagem. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora, com lágrimas, o tivesse buscado. Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17. O poder condenador da palavra. Agora eu era como um homem encarcerado. Eu me sentia como se tivesse sido trancado até que viesse o julgamento. Pelos 2 anos seguintes, nada, exceto maldição e expectativa de maldição, permanecia comigo. Repito, nada, exceto isso, persistiu em meus pensamentos, além de alguns momentos de alívio, como mostrarão os eventos seguintes. Por muitos meses, estas palavras eram para minha alma como grilhões de bronze nas minhas pernas, cujo tinido me acompanhava aonde quer que eu fosse. Por volta das 10 ou 11 horas daquele dia, eu estava caminhando em um bosque, cheio de tristeza e culpa. Deus o sabe. Lamentando o fato angustiante de que tal pensamento tivesse surgido dentro de mim, quando, repentinamente, esta declaração reluziu diante de mim. O sangue de Cristo anula toda a culpa. Nesse instante, parei de meditar, e estas palavras tomaram conta de mim. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, verso 7. Comecei a ter paz em minha alma. Era como se visse o tentador olhar-me com desconfiança, enquanto saía às escondidas, envergonhado do que havia feito. Ao mesmo tempo, meu pecado e o sangue de Cristo foram ilustrados a mim desta maneira. Meu pecado, quando comparado ao sangue de Cristo, não era maior do que um pequeno torrão de terra ou uma pequena pedra, perante o vasto campo que eu via a meu redor. Isso me encorajou muito por 2 ou 3 horas, período durante o qual pensei ter visto, pela fé, o Filho de Deus sofrendo por meus pecados.
Como essas sensações não duraram muito, um sentimento de extrema culpa logo fez com que meu espírito desfalecesse novamente. E isto, em grande parte, devido às palavras da passagem mencionada anteriormente, as quais falam de Esaú vendendo seu direito de primogenitura. Aquela passagem encheu meus pensamentos durante todo o dia, toda a semana, o ano inteiro, e oprimiu tanto meu espírito que fiquei incapaz de recobrar o ânimo. Quando me esforcei para voltar a uma passagem ou outra, a fim de obter alívio, aquele versículo em particular ainda soava em minha mente. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, não achou lugar de arrependimento, embora, com lágrimas, o tivesse buscado. Às vezes, este versículo: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, 32. Me trazia algum descanso, mas este não durava. Eu também não encontrava, ao considerar o meu estado, tendo pecado como pequei, qualquer base para crer, o mínimo que fosse, que havia alguma raiz da graça em mim. Durante muitos dias fiquei arrasado. Meu corpo e minha alma, ambos eram muito oprimidos por inquietação. Então, pesarosa e cuidadosamente, comecei a considerar a natureza e a extensão de meu pecado e a buscar a palavra de Deus para ver se poderia discernir, em algum lugar, uma promessa ou um versículo encorajador que me desse algum alívio. Assim comecei refletindo sobre Marcos 3, verso 28. Tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. De imediato, esse texto pareceu conter uma grande e gloriosa promessa de perdão de pecados graves. Contudo, tendo estudado o texto de modo mais completo, concluí que ele deveria ser compreendido como que se referindo especificamente àquele que, como descrentes, tivesse cometido os pecados mencionados nele. Esse texto não se referia a mim, que não somente recebera luz e misericórdia, mas que, tendo-os recebido e rejeitado, tanto desprezei a Cristo. Eu estava, portanto, temeroso de que este meu pecado perverso pudesse ser o pecado imperdoável mencionado em Marcos 3, 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Resolvi ficar atento à condenação deste pecado por causa do versículo de Hebreus. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. E este versículo sempre estava comigo. Agora eu era um fardo e um terror para mim mesmo. Nunca havia entendido bem o que era estar fatigado da vida e, ao mesmo tempo, ter medo de morrer. Oh, quão felizmente eu trocaria de lugar com qualquer um, com qualquer coisa que não fosse um homem e não estivesse na condição em que me encontrava. Pois nada passava com mais frequência em minha mente do que o pensamento de que era impossível a mim ser perdoado do meu pecado e ser salvo da ira vindoura. Então, comecei a esforçar-me para relembrar o passado, desejando 2000 vezes que o dia em que fui tentado a cometer tal pecado ainda estivesse por vir. Sentindo grande indignação contra mim mesmo e contra todos os ataques direcionados a mim, concluí que preferiria ser rasgado em pedaços do que ser achado consentindo com tais coisas. Mas, infelizmente, esses pensamentos, desejos e resoluções eram agora muito tardios para me socorrer. Esta consideração passara por meu coração, deixando nele esta conclusão: Deus me deu uma oportunidade e eu caí. Ah, pensei, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dizem que Deus me guardava. Jó 29, verso 2. Relutando em perecer, comecei a comparar meu pecado com os dos outros,
a fim de ver se algum dos que eram salvos tinha pecado como eu pequei. Então refleti sobre o adultério e assassinato de Davi, e os considerei abomináveis, os quais haviam sido cometidos após a luz e a graça terem sido recebidas. Ainda que avaliasse as transgressões de Davi como sendo apenas contra a lei de Moisés, da qual o Senhor Jesus poderia, com o consentimento de sua palavra, livrá-lo, a minha transgressão foi contra o Evangelho, contra o próprio mediador. Eu havia vendido o meu Salvador. Novamente eu me sentia sob tortura, quando pensava que, além da culpa que se apoderara de mim, eu devia estar tão destituído da graça, tão amaldiçoado. Haverá pecado como este? Pensei. Será esta a grande transgressão? Vê Salmo 19, verso 13. Teria o maligno tocado minha alma? Vê 1 João 5,18. Ah, que aguilhão esses versículos traziam! Haverá apenas um pecado imperdoável, um pecado que coloca a alma além do alcance da misericórdia de Deus? E seria eu culpado deste pecado? Tem de ser assim? Existe apenas um pecado entre tantos os milhões de pecados para o qual não há perdão? E eu tenho de cometer esse pecado? Ah, pecado infeliz! Ah, homem feliz! Essas coisas quebrantaram tanto meu espírito e me confundiram tanto, que eu não sabia o que fazer. Às vezes, pensava que elas me fariam perder a cabeça e, para aumentar minha penúria, estas palavras se repetiam em minha mente. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, fui rejeitado. Ninguém, a não ser eu mesmo, conheceu o terror daqueles dias.